A pergunta é: você está no lugar certo? Interrogação. É uma pergunta do Senhor. Quando eu meditava sobre isso, veio essa pergunta no meu coração. E eu comecei a escrever algumas coisas. Eu queria que vocês prestassem atenção. Eu coloquei assim. Isso aqui é, à medida que eu for lendo essas perguntas, você vai se colocando nelas e respondendo para você essas questões, tá certo? Então, o que você está vivendo hoje, o lugar aonde você congrega, as associações e as amizades, os conteúdos que você consome na internet, eles estão te preparando ou acrescentando na sua vida algo para o propósito de Deus? Então, o conteúdo que eu consumo, as amizades com quem eu partilho a minha vida, a igreja onde eu congrego tem um papel muito importante nisso também. E o que mais? As situações que eu estou vivendo hoje, tudo isso, será que está acrescentando na minha vida? Será que as pessoas com quem eu ando, elas têm somado ao plano de Deus na minha vida? E qual é o plano de Deus para mim e para a sua vida? Servir ao Senhor. E viver uma vida que agrade a Ele. A gente não vai falar aqui de chamado de púlpito, de coisas específicas em área ministerial, porque isso não é a realidade para toda a igreja. É uma parte do corpo de Cristo. Mas todos fomos chamados para servir ao Senhor. Com a nossa vida, com o nosso congregar, com tudo que diz respeito à nossa vida. Então, será que as minhas amizades, as coisas que eu dou um like, que eu curto, será que essas coisas, elas estão acrescentando na minha vida? Se a resposta for sim, é porque a pergunta do tema, ela está sendo respondida da forma adequada. Então sim, continue com essas amizades, invista nesses conteúdos, continue frequentando esses lugares, continue fazendo as coisas como você está fazendo. Mas se para algumas dessas perguntas a resposta for não, eu quero te dizer uma coisa. Quando nós estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, consumindo conteúdos errados, nós não estamos sendo preparados para o que Deus tem para a nossa vida. E por mais que viesse hoje aqui ministros internacionais ou pessoas famosas para colocar a mão na sua cabeça, nada mudaria se as suas escolhas não mudarem. Nada muda. Se eu continuar andando com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então, será que será que nós estamos no lugar certo? No que diz respeito a todas essas áreas da nossa vida. E eu comecei a pensar mais um pouco, meditar, e eu escrevi aqui. Isso aqui, eles vão colocar ali para nós. Pode colocar, por favor. Vai aparecer ali para vocês printarem ou copiarem. Mantenha os seus olhos, ouvidos e coração abertos para os comandos do Espírito Santo. Mantenha os seus olhos, seus ouvidos e o seu coração abertos aos comandos do Senhor. Porque o Senhor fala de diversas maneiras, usando diversas formas, através de pessoas, através de literatura, através de oração, através, obviamente, primeiramente da palavra. Mas se eu não estiver no lugar certo, eu não posso ouvir o Senhor falar. Amém, irmãos? Então eu tenho que entender que eu tenho que estar no lugar certo, com as pessoas certas, consumindo coisas, lendo livros, ouvindo músicas, recebendo de pessoas que acrescentem na minha vida e naquilo que Deus tem para mim. Pessoas que me levem para perto do Senhor. Pessoas que me inspirem a orar, a buscar mais o Senhor. Então, essa minha atitude de me manter nos locais e nas conexões certas vai me fazer ouvir a voz do Senhor. E eu não vou ter dúvida, é Deus falando comigo. É o meu Pai falando comigo. Essa direção é de Deus para mim. Como é que eu sei? Porque eu estou ligada. Eu estou sintonizada. Eu estou colocada, inserida num lugar e numa atmosfera onde Deus me quer. Porque muitas vezes Deus nos tira de uma igreja e nos coloca em outra igreja. Porque há naquele ministério ferramentas para o nosso ministério, para que a gente cresça em Deus. Não é que a outra igreja era ruim, não. Muitas vezes Deus nos tira de um lugar e nos planta em outro lugar para que a gente cresça.
E eu te digo uma coisa, se você é guiado pelo Espírito, quando você chegar naquele outro lugar, você vai crescer, você vai ser fortalecido na sua fé. E coisas maravilhosas vão começar a acontecer. Simplesmente por obedecer ao Senhor, sair de um lugar e estar em outro lugar. Deixar determinadas associações e se ligar a outras associações. Que talvez você não entenda. Por que Deus me inclina tanto para estar aqui? Porque eu penso tanto em fulano quando eu vou orar? Porque eu desejo tanto estar com determinadas pessoas? O que será? São conexões que o Senhor está fazendo. Para que coisas sejam acrescentadas na sua vida. O contrário também é verdade. Deus tira pessoas da nossa vida. Deus nos muda de igreja, Deus muda a gente de bairro, Deus muda a gente de país, se for preciso, para que Ele nos coloque naquilo que Ele quer para a nossa vida. Amém, meninos? Irmãos, amados, colegas. Então, tem uma história bem legal na Bíblia, lá em Daniel. Existem muitas lições nessa escritura, a gente não tem tempo, é um ponto só que eu vou tirar, assim, pensar dentro dessa escritura. Mas antes disso, para você entender por que a gente vai ler Daniel, eu quero que você leia uma coisa que eu anotei. O próximo, por favor. Uma frase que Deus me deu e eu estou anotando. Quem sabe sai um livro. Deus usa portas naturais para abrir portas sobrenaturais. Vamos ler de novo? Deus usa portas naturais para abrir portas sobrenaturais na nossa vida. Receba essa palavra. A gente tem uma frase que a gente diz no nosso meio que ela é verdade, tem base bíblica, que Deus, Ele abre portas onde não há portas. Você crê que Deus, Ele pode fazer dessa forma? O impossível. Meu Deus, não tinha como sair nada daqui. Deus fez um milagre e aquilo surgiu. Deus pode fazer assim. E na nossa espiritualização das coisas, a gente só acha que Deus pode usar coisas espetaculares para fazer o sobrenatural. Hoje eu quero trazer para vocês o entendimento de que em portas naturais Deus pode fazer o sobrenatural. E o povo gospel, de um modo geral, principalmente os pentecostais, e nós somos pentecostais, a gente costuma não dar atenção para o ordinário. O que é o ordinário? Coisas comuns do dia a dia. Nosso emprego, nossa vizinhança, nosso pai, nossa mãe. Coisas que acontecem, que a gente faz no dia a dia, coisas comuns. A gente não costuma, Emanuel, dar atenção e perceber o agir de Deus em coisas comuns, em coisas ordinárias. O que é uma coisa ordinária? Uma coisa comum. Muitas vezes Deus vai usar o ordinário, o comum, para fazer o extraordinário, e a gente não está percebendo. Ele vai se utilizar de situações, de coisas que hoje a gente está vivendo, mas a gente não acha que é tão espiritual, porque não tem cadeira voando, eu não estou vendo anjo, não tem ninguém caindo. Ah, mas eu não estou famoso na internet, eu pego meu ônibus todo dia no mesmo horário, desço no mesmo ponto, bato o ponto, vou para o trabalho, volto para casa, vou para a faculdade, volto. Ah, está tudo tão comum, mas Deus, Ele é especialista em operar no comum também. Então, de repente, Deus, Ele está querendo operar coisas incríveis no meio de portas comuns, naturais. E a gente não está entendendo o que Deus está fazendo. De repente, aquele chefe chato, ou aquele colega de trabalho, ou de faculdade, ou da escola, que é chato demais, ele está ajudando a gente a amadurecer o fruto do Espírito. E a gente não está entendendo. E quando a gente for para missões lá na frente e tiver que lidar com uma equipe de gente chata, a gente vai estar preparado para lidar. Porque o comum nos preparou para o extraordinário. Muita gente vai para a escola de missões e volta. E não é enviado, ou é enviado e é desenviado. Porque eles não aprenderam a lidar, por exemplo, com a inteligência emocional. Não sabe lidar com equipes, não sabe ouvir um não sabe respeitar o espaço do outro, ou é egoísta demais. E lá naquele trabalho chefe que cobra tanto, ele está te ensinando a como gerir as suas emoções, a como te ensinar a lidar com o contraditório. Deus está usando uma porta comum para te levar a um incomum. É melhor ser trabalhado do que ser envergonhado. É melhor ser moldado do que ser deportado.
Amém? Então, pessoas elas estão perdendo oportunidades de ser treinadas. Um ano na escola de missões, a escola de ministros, ou Rema, ou todas as escolas que a gente tem, não significa muita coisa se a gente não permitir Deus trabalhar na nossa vida. Porque quem trabalha não é o diploma do Rema, é a palavra que a gente permite descer no coração. O que trabalha não são as nossas tantas escolas e qualificações do Ministério Verbo da Vida. É o quanto a gente se inclina a ouvir a voz do Senhor. E a deixar Ele trabalhar dentro da nossa vida. Amém, queridos? E então Deus trabalha, né, Ele usa portas naturais. E a gente pensa que Deus, Ele... Não sei, alguns jovens, é como se estivesse perdendo tempo. Não, eu estou aqui esperando, nossa, Deus vai me usar, as coisas vão acontecer, Deus, eu já tenho 7 profecias e está tudo em ordem alfabética as minhas profecias, eu estou aqui sentado, porque mandaram eu esperar no Senhor, e você fica esperando no Senhor, sem fazer nada. Então, tem uma equipe aqui, uns rapazes na Bíblia, eu quero te mostrar eles, que é o Daniel. A gente vai no capítulo 1, eu vou te mostrar algumas coisas aqui no versículo 3. Nós só vamos ler o 3 e o 4. Tá bom? Tudo bem até aqui? A gente só está começando, tá bom? Tudo bem? Aleluia. Daniel capítulo 1, versículos 3 e 4. A Bíblia vai dizer assim, está escrito. Todo mundo... Já posso? Daniel 1, 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens que não tivessem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos babilônios. Então, o que essas escrituras estão dizendo? Para quem não sabe, a história é o seguinte. Israel, o povo de Deus, foi sequestrado, levado cativo para a Babilônia. Todos eles foram presos e levados. O rei da Babilônia disse assim, vai lá no meio do povo, separa um grupo de jovens que sejam qualificados, que sejam habilitados em ciências, que conheçam línguas, que sejam versados nas ciências, habilidosos para governar. Separa essa equipe e traz para mim. Eu vou separar essa equipe e eles vão ficar 3 anos no centro de treinamento. Lá nesse centro de treinamento, eles vão receber treinamento na linguagem daqui, conhecimento da ciência da nossa terra. Eles vão ser tratados e cuidados como príncipes. E eles vão trabalhar perto de mim, o rei. Eu vou trazê-los para o palácio. E a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos, eles foram encontrados dentro dessas qualificações. Eles foram chamados por causa das habilidades e do conhecimento que eles tinham adquirido. Eu anotei aqui um provérbio para você anotar, não precisa ir lá. 10:14 fala que o homem sábio, ele acumula conhecimento. Nunca é demais para o sábio estudar e aprender. E essa escritura está dizendo que Daniel e os seus amigos tinham qualificação natural para entrar naquele reino onde Deus tinha uma obra sobrenatural para fazer através deles. E a porta que Deus usou foi o conhecimento. Tem uma palavra que veio no meu espírito quando eu estava orando, que foi a palavra chave mestra. Quem sabe o que é uma chave mestra? Chave mestra é aquela chave que abre todas as portas de um prédio, ou de uma repartição, do que quer que seja. Existem várias portas lá. Existe uma chave, que é a chave mestra. Ela abre todas as portas. Não existe nenhuma porta que a chave mestra não possa abrir. E o Senhor manda dizer que a chave mestra para os jovens dessa igreja é o conhecimento. É o estudo, é a dedicação nas coisas naturais que tantos jovens cristãos desprezam por causa do espetacular. Desprezam o estudo, a continuação de uma graduação, o estudo de uma língua estrangeira. Como é que nós queremos fazer missões? O Brasil é celeiro de missões, amém? Como é que a gente vai chegar lá se a gente não fala a língua? Ah, mas tem um intérprete. Mas quem concorda comigo que é melhor falar a língua da nação? A gente alcança muito mais pessoas. Isso eu estou falando para mim também. Então, essa qualificação desses jovens podia parecer que não era algo tão espetacular.
Mas foi o ordinário, o comum, o natural que Deus transformou no extraordinário. Vocês estão aqui? Amém? Então, ó, na Bíblia a mensagem, o versículo 4 ficou assim: separem jovens que tenham potencial para cargos de liderança, para cargos no governo. Deixa eu te dizer uma coisa, a política não é do diabo. Do diabo é o que fazem com a política, é a politicagem. A política é uma ciência social que é usada para servir. É o meu resumo de política, é isso. Eu li lá vários conceitos, mas bem simples é isso. Política é um instrumento, como a medicina, como o direito, como a psicologia, como a pedagogia. A política é uma ciência. Então, a Bíblia diz aqui, irmãos, no texto original lá, também na King James está assim: jovens que tivessem habilidade para cargos públicos, para cargos políticos. A gente se exclui de estar no político e no público, enquanto isso os filhos das trevas ocupam lugares que poderiam ser de filhos de Deus. Cadê os juízes cristãos? Cadê os políticos cristãos? Oh, mas a política é do diabo. Quem disse? Política não é do diabo. Daniel e os seus amigos, eles foram treinados por 3 anos. E a Bíblia diz que mais adiante, eles foram colocados em altos cargos no governo da Babilônia. E por causa desses homens, na posição estratégica que Deus colocou, muito foi feito em nome do Senhor naqueles tempos. Registros de milagres de intervenção divina. Porque meninos, homens, eles tinham em torno aqui, gente, de 15 anos. Os originais, os historiadores dizem que eles tinham mais ou menos entre 15 e 17 anos, quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles eram adolescentes. E por 3 anos eles foram treinados lá naquele lugar para serem excelentes e para serem colocados em cargos que Deus já havia predeterminado no seu plano para a vida deles. E o povo de Deus foi abençoado. Quem sabe não está aqui o próximo vereador, o próximo prefeito, o próximo juiz, delegados, homens e mulheres, poucos améns, porque eu não estou rodopiando no manto, estou mandando estudar, mas eu vou seguir o comando. A gente quer o espetacular, mas a gente não quer agarrar o ordinário. A gente quer o espetacular sem compromisso. A gente quer o espetacular sem custo. A gente quer ser usado na pompa do oba-oba, do fogo e do manto, mas a gente não quer colocar a cara em um livro para de repente Deus usar a gente lá fora. Porque é lá fora que o mundo precisa de nós. Aqui dentro a gente é bênção. E esses rapazes foram selecionados para um cargo tão excelente, uma posição proeminente de honra, porque havia qualificação neles. Havia neles uma instrução que foi colocada neles para um propósito. Então você pensa, mas eu estou fazendo essa faculdade, Deus me chamou para missões, isso vai me servir de quê? Em primeiro lugar, ter um diploma não vai te pesar em nada e não vai te desmerecer em nada. Tem gente ignorante que diz assim, mas tem gente com 3 diplomas e é garçom ou está trabalhando na construção civil, sei lá. Usam essa balela, esse ditado de gente acomodada. Que se escora num adágio ridículo para se esquivar de ir buscar as coisas excelentes que Deus já tem para nós. Porque dá trabalho estudar. Dá trabalho acordar às 5 da manhã, dormir de 11 da noite, dá trabalho. É mais fácil só rodar no manto nos cultos proféticos. Mas o Senhor diz, eu quero usar o natural e o comum para colocar você no extraordinário. Aquela porta comum que hoje a gente despreza, aquele emprego que hoje a gente vai lá de má vontade, é lá que Deus quer trabalhar na nossa vida. Para colocar ferramentas, irmãos, em nós que vão ser úteis para o ministério. Mas a gente não aguenta um não, a gente não aguenta uma cara feia, a gente não aguenta, irmãos, uma bronca de um chefe que está se desmanchando, o diabo me perseguindo. Meu filho, se você não aguenta um chefe lhe reclamando, você não vai aguentar a perseguição que está por vir aí. Que já foi profetizado, na verdade já começou. A gente tem que entender que tem coisas em nós que Deus quer tratar no natural, no dia a dia. Irmãos, é tão extraordinário não responder uma ofensa quanto cair na unção. É tão extraordinário liberar um perdão para quem
quem não merece, quanto ter a visão de um anjo é tão espetacular quanto. E eu lhe digo, traz muito mais glória a Deus quando a gente perdoa, porque Jesus está sendo glorificado. E quem conhece a gente e o gênio ruim que a gente tem, vai dar glória 2 vezes. Porque, meu Deus, esse vaso ruim, glória, glória, 2 glórias vai dar. Porque sabe que só pode ser Deus, que não é a pessoa, é Deus. E aí a gente vai sendo quebrado, tratado, moldado. E o Senhor vai usando o natural para forjar em nós um caráter espetacular. Para ser usado no sobrenatural. O sobrenatural, irmãos, é meta de vida, sim. Mas o caminho é o natural, é o ordinário, é o dia a dia. São as coisas naturais. Honrar pai e mãe. Quem já tem um emprego, pagar uma conta de luz. Oh, glória! Aleluia! Amém. Deus nunca chamou ninguém desocupado. Nunca. Nunca Deus não usa desocupados. Sabe por que Deus não usa desocupados? Porque desocupados não sabem usar o tempo com excelência. Eles não sabem usar o tempo com sabedoria. Eles não valorizam o pão que chega na mesa. Eles não valorizam coisas que chegam nas mãos. Porque o ocioso, o que não faz nada, ele não sabe o preço das coisas, o custo, o valor das coisas. Por isso que desocupados, você não vai ver na Bíblia Deus chamando gente que vivia à toa. Deus, ele só chamou pessoas ocupadas. Os 12 apóstolos estavam pescando, colhendo imposto, trabalhando na lavoura. Jesus ia lá no trabalho. Ei, eu vi em você um caráter tal que eu posso te chamar. Eu quero hoje te separar para estar comigo. Eles estavam ocupados, coletando imposto, trabalhando. Pedro estava lá pescando. Daqui a pouco Jesus chama ele. Daqui a pouco a intervenção divina chegou e tirou aqueles homens do secular e colocou-os perto de Jesus. Mas a gente espera a intervenção sobrenatural sem fazer o natural. Nós não seremos alvos do sobrenatural enquanto nós estivermos desocupados. Amém? Não precisa não falar muito amém, eu me viro bem. Eu não sou como um pastor. Pode ficar todo mundo mudo. Eu nem ligo. Eu sei o que Deus me mandou falar. Eu sento ali linda e vou para casa. Amém, irmãos? Eu sei quem me chamou. Eu sei o que eu ouvi do Espírito. E eu sei o que vocês precisam ouvir para crescer e avançar. Essa palavra é para mim, é para nós aqui. Amém? Temos tantos sonhos, tantos planos. É bom sonhar com o ministério. É bom sonhar. Mas, irmãos, sonho sem ação é devaneio. E sonho com preguiça é pesadelo. Amém, irmãos? Anota aí, porque nem eu anotei essa. Eu quero para mim essa. Sonho sem ação é devaneio. Tá? Sonho que você não se movimenta para fazer nada, irmão, vira pesadelo. É pesadelo na certa. Não é sonho, não. É pesadelo. Então, deixa eu mostrar para vocês lá em Reis uma coisa aqui. Primeiro Reis 19. Nem sei onde fica Reis. Primeiro Reis 19. Achei. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Versículo 19 também. Oh, glória. Primeiro Reis diz, essa história ela tem tantas coisas assim, maravilhosas. Mas eu só vou tirar esse versículo para a gente ver, ó. 1 Reis 19, 19. Vamos ler. A vocação de Eliseu, é como tem aqui na minha Bíblia. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Vamos ler o 20. Então ele deixou estes bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu sigo você. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois você já sabe o que eu fiz contigo. Quem pode dizer amém? Essa escritura tem muita coisa aqui, e meditando sobre ela, eu coloquei aqui, Deus estava e sempre esteve chamando homens ocupados e comprometidos com as suas responsabilidades.
Amém? Deus, ele chama homens ocupados, comprometidos com as suas responsabilidades. A Bíblia vai dizer, alguns capítulos antes desse aqui, que perto de onde era a fazenda do Eliseu, tinha uma escola de profetas. Era uma casa, uma residência, onde eles se juntavam para estudar sobre o ofício profético. Elias era professor nessa escola. E perto de onde o Eliseu lavrava essa terra dele, ele conseguia avistar essa escola de profetas. Como a Bíblia diz aqui que quando o Elias jogou a capa sobre ele, ele entendeu o que Deus fez. Eu entendo que, presta atenção, havia uma expectativa no coração de Eliseu de ser separado para o ministério, sim ou não? Senão ele teria tomado um susto. O que é isso? Não, ele sabia. Elias disse, você sabe o que eu fiz com você. Ou seja, ele entendeu que ali ele estava sendo separado para o ministério. Havia no coração de Eliseu uma expectativa. Gente, quando ele ia para a fazenda todo dia, que ele olhava de longe aquele povo indo para a escola dos profetas, ele sabia da chamada profética na vida dele. Irmãos, pensa comigo, como ele desejou ser separado para viver o sonho de Deus. Quem é que sonha ser separado para viver integralmente para aquilo que Deus te chamou? Eu também, integralmente. Então esse sonho é legítimo. E Eliseu, ele tinha esse sonho. Um dia vai chegar a minha vez. Deus vai me separar. Deus falou que eu sou profeta. Eu vou ser levantado. Deus, ele vai vir até aqui. Ele vai fazer alguma coisa. E essa expectativa no coração de Eliseu, pega isso agora, presta atenção. Mesmo sabendo que ele seria um dia separado, a Bíblia diz aqui que ele estava lavrando a terra e cumprindo com a sua obrigação na fazenda do seu pai. Mesmo esperando na expectativa do sobrenatural, Eliseu era dedicado no natural. Não há registro aqui de que ele tinha alguma revolta ou murmuração, havia honra. Tanto que ele diz assim, eu entendi, agora eu vou ter que ser separado. Eu vou vender tudo aqui, vou queimar tudo, porque eu sei que agora eu vou. Mas deixa eu me despedir dos meus pais. Deixa eu ir lá dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Isso é honra. Havia honra no coração de Eliseu. E essa honra que ele demonstra aqui, eu consigo entender que era um estilo de vida dele. Ele honrava o pai e a mãe. Ele cumpria o seu trabalho, suas obrigações. E a Bíblia diz que ele foi separado. E ele foi levantado para um ministério sobrenatural que Deus tinha para ele. Gente, ele fez o dobro de milagres que Elias fez. A unção dobrada, ela veio sobre ele como resposta de uma vida de obediência. Eu vejo Ruama subindo aqui quando ela chega do trabalho, terças e quintas, quando a gente chega para o culto. Lá vem ela subindo a rua com o chinelinho dela, a mochila nas costas, o rosto cansado. E quando ela me encontra ali na calçada, é um sorriso que ela abre. Ah, paz, mama, Deus é bom. Cansada, acorda muito cedo, trabalha o dia todo, vai para o rema. Quando não está no rema, segunda, quarta e sexta, ela está na faculdade. E eu olho para ela e vejo sorriso no rosto dela. Ela não murmura, ela está fazendo o ordinário, o natural. Se preparando para o sobrenatural, porque você vai ser separada. Existe excelência na vida dessa moça no que ela está fazendo hoje. Ela tem chamado no coração. Cadmo também. Arde no coração deles. No entanto, eles não estão fazendo corpo mole, esperando Deus levantar eles sentado numa cadeira, sem fazer nada. Existe excelência, diligência. E eu declaro sobre os jovens dessa igreja, excelência e diligência. Excelência e diligência. Sobre os homens e as mulheres dessa igreja. Um entendimento que Deus não chama desocupados. Que Deus quer nos ver fazendo algo. Irmãos, deixa eu te dizer, esse emprego que você está hoje, o que você está vivendo hoje, faz parte do processo, faz parte da preparação. Não pensa, Júlio, que você vai ficar para sempre lá. É uma estação onde o Senhor está te preparando, te estruturando para você viver o sobrenatural. Existe o haja do Senhor na sua vida, já está determinado. E eu vejo a sua alegria, a sua excelência em fazer o trabalho naquela escola. Um trabalho natural, secular, ordinário, comum. Mas que está forjando em você um caráter espetacular. Pega isso para vocês também. Caráter espetacular. Uma faculdade forja, irmãos, a nossa vida. Cursos, trabalho secular.
Eu vejo gente que só fica enfiado dentro de igreja, quando vai para um trabalho lá fora, estão me perseguindo, eu não consigo, o povo do mundo é mau. Você descobriu hoje? O povo do mundo é muito mau, é mais mau do que você pensa. E eles vão piorar muito mais. Por isso precisam de você lá fora, cheio da palavra, com uma vida e um caráter forjado na palavra. Amém, minha gente? A gente está sendo forjado. Então, eu vejo Eliseu comprometido. Uma coisa que eu anotei aqui, bem interessante, o compromisso que Eliseu tinha com o seu trabalho natural, secular, forjou nele um caráter de lealdade para servir a Elias. Ele era leal com seus pais. Ele era leal no trabalho que foi confiado a ele. Deus estava forjando nele um caráter de lealdade para ele servir a Elias. Por 3 vezes a Bíblia diz que Elias testou Eliseu. Deixa eu ir sozinho, fica aí que eu vou sozinho. Dessa vez eu vou só, fica aí. E Eliseu respondia: tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Eu não deixarei que você vá sozinho. Eu vou te seguir, eu vou te acompanhar. Eu me comprometi no dia que eu deixei a casa dos meus pais, de te servir e te honrar até o fim. Aonde Eliseu foi tratado, forjado nessa lealdade toda? Na casa dos pais, no trabalho secular. Existem virtudes que Deus está trabalhando no coração de vocês, na autoestima e na alma de vocês, forjando coisas. Deixa Deus forjar. Tem horas que vai doer e você vai dizer: Senhor, que calabouço é esse? Foi lá no calabouço que José aprendeu muita coisa para chegar legal no palácio, certo? Senão vocês vão achar que foi vocês que fez e nunca foi. Amém, irmãos? E eu anotei aqui também que Eliseu estava acostumado com um trabalho duro. Pensa que trabalho de roça é pesado. Quem aqui já viu o trabalho de roça? Eu via meus avós, o Shalom pode dizer, plantando milho, abrindo aquelas covas, formiga nos pés, um calor arretado, misericórdia, a mão enche de calo, a mão fina, num instante fica cheia de calo, é uma condenação. Então, gente, o Eliseu, ele tinha hábito com trabalho duro. Aguentava sol na muleira. Shalom, ele aguentava. Ele trabalhava na lavoura. Irmãos, aquilo que parecia ser um calvário, ou alguma coisa que ele pudesse murmurar, estava forjando ele para suportar o ministério com Elias. Você sabia que eles andavam a pé quilômetros e quilômetros? Não tinha carro, não tinha Uber, não tinha nada disso. Eles caminhavam naquela terra seca, debaixo do sol. Eles caminhavam horas e horas, irmãos, no sol. E o Eliseu era o companheiro de Elias, o servo dele, era ele que carregava a bagagem, a bolsa pesada, o jarro de água. Ele ia lá carregando tudo, andando debaixo do sol. Pensa que isso foi difícil para ele? Não foi, ele já estava acostumado com o sol já tinha forjado ele. O braço dele já era forte lá na lavoura, então para ele foi leve o ministério. Por que tem gente que afunda em ministério? Não estava preparado, estava no tempo errado, Lu. Ministério é muito pesado, acabou com a minha vida, com a minha saúde. Tudo errado, é tudo mentira. Ministério não mata a gente não, gente. Ministério não é para acabar a nossa saúde, nem a nossa família, não. Quem está com família, com saúde acabando em ministério, foi no tempo errado ou está no lugar errado. Porque se você está no lugar certo, no tempo certo, tem graça para cuidar de gente, para fazer missões, para cuidar de criança, para ir para asilo, para fazer a obra, tudo que Deus mandar fazer. Tem graça. Não é peso e você não vai morrer nem perder a saúde. Eliseu aguentou carregar as coisas, andar no sol, porque ele foi forjado lá na lavoura. Ele não desconsiderou aquele tempo murmurando ou fazendo de qualquer jeito. Hoje eu sou um entregador, eu sou um Uber, hoje eu trabalho numa padaria, eu sou jovem aprendiz, eu faço entregas, eu dou aula particular. Não importa o que você está fazendo. Todo trabalho é honrado e digno. Coloque a mão para fazer alguma coisa que Deus vai te honrar. A gente não pode estar sem fazer nada. Jovem não tem dinheiro, adolescente não tem dinheiro. Tem sim, tem menor aprendiz e tem jovem aprendiz. O governo quer lhe dar dinheiro, vai lá pegar. Agora o governo vai fazer assim: eu vou lhe dar R$600 e a passagem. Só faça assim, trabalhe 4 horas, é um galardão. Você fica lá 4 horas, ele lhe dá um galardão. R$600 e a passagem. Amém? Está cheio de galardão no CIE. Se cadastra lá no cadastro. Que coloca o nomezinho lá, vai para o DESO, para a Energisa, para os órgãos, trabalhar, ficar no ar-condicionado de beleza lindo, ganha farda, paga a rema, ajuda a mamãe, paga a passagem, dizima, compra a cota. Faz tudo. Amém? Beleza. Ezequiel e o Ilmar, eles queriam fazer rema, eles não tinham renda na época.
Eu falei para eles, se inscreva lá no CIE, lá no cadastro dos jovens, dos aprendizes. Vamos orar, fizemos uma oração juntos. Minha gente, Deus abriu uma porta para eles dois no Deso. Eles pagaram 2 anos de rema com a bolsa do CIE. Ajudavam a mãe, a família, dizimavam na igreja, ofertavam na igreja. Plantava convite do culto das mulheres na vida da mãe, nas irmãs da igreja. Eles contaram tanta façanha com R$600, quase que eu pedi uma imposição de mão desses meninos. Duas sumidades em multiplicação de dinheiro. R$600. Eles fizeram rema. Aí muita gente, eu não faço rema porque eu não tenho mantenedor. O governo quer lhe manter. Vá lá, faça o cadastro. Você vai ganhar R$600. Eu entendo aquele cadastro como uma bênção do governo. Um dinheiro que está lá, né, investido. Você faz lá, vai, trabalha um período, no outro estuda, de noite vem para a igreja. Não vai ter tempo de pecado, de ser atentado, de desviar. Não, o cansaço não deixa. Amém, irmãos? Recebe que a mamãe está ensinando. O cansaço não deixa. Acorda às 6 da manhã, mete a cara nos livros. Meio-dia, engole a boia fria, vai para o CIE. Sai 6 horas, toma banho, vai para o rema, chega às 10h30. Cai na cama, acorda no outro dia. Cadê o pecado? Não lhe acha. O pecado nem lhe acha. Porque até para pecar tem que ter tempo livre, né, minha gente? Mas peca quem tem mais tempo. Então vamos vigiar. Isso não é bíblico, não. É só um adágio. Mas enfim, vocês estão pegando o espírito, né? A gente tem que estar ocupado. Todos esses homens na Bíblia tinham qualificação. Estavam ocupados com algo, honrando aquela responsabilidade que foi colocada nas mãos deles. Não reclama. Eu ganho pouco, eu não tenho. Olha, jovem murmurando. Olha, pessoa mais madura murmurando é a treva. Mas jovem murmurando é maldição. Porque, minha gente, jovem não pode murmurar. Você é jovem ainda. Amém? Deixa para murmurar nunca, em época nenhuma. Eu ia falar heresia. Então, não murmura, é feio o jovem murmurando, é ridículo. Tanto tempo que você tem. Eu fui para uma faculdade com quase 40 anos de idade. Eu deixei de estudar no ensino médio, meus pais se separaram, a gente não teve condições. Eu fiquei com meus irmãos, uma bagunça com 17 anos. Aos 38, quase 9 anos, 38 anos, eu fui para a faculdade. Com 2 filhos, casada. Eu fui velha já, mais ou menos velhinha. A esperança, você tem que se mexer. Você tem potencial. Então, eu fui para a faculdade, gente, em 2000, eu desejei voltar a estudar, Deus havia falado comigo. Eu não tinha condições de pagar um cursinho, eu estava quase 18 anos fora da escola, mais do que isso. Eu não tinha nem noção mais do que era nada de escola. E eu precisava ir para um cursinho para desenferrujar os neurônios. Sem condições, sem recurso no tempo. Alifinho tinha 9 anos, Pepe tinha 3 anos, eram pequenos. E numa escola bíblica dominical lá na sede, no final de uma escola bíblica, um casal que estava visitando a sede naquela escola bíblica, um casal de pastores de outra igreja, estava visitando a Verbo naquele dia de manhã. No final da escola bíblica, na calçada, eles me procuraram dizendo assim, olha, nós estávamos orando, eu e minha esposa. Eu não sei o que é, mas você tem desejado algo. Não sei se é um curso, se é alguma coisa que você tem que fazer. Deus nos mandou te abençoar. Bem assim. Eu fiquei parada. Eu disse, será que... Ai, Pai, obrigada pela matrícula, Senhor, porque pelo menos eu vou ter a matrícula. A minha pouca fé, da pessoa que não tinha muita fé. Aí eu mencionei para eles, eles perguntaram, amor, chegou, eu mencionei do cursinho. Eles falaram assim... qual é o cursinho que você quer fazer? Aí tinham me dito qual era o melhor, eu não citei porque era o mais caro também. Aí eu mencionei um outro, eles disseram, não, nosso filho fez no curso tal, e eu sei que lá é o melhor, você vai estudar lá. Eles pagaram 1 ano de cursinho para mim. 1 ano de cursinho. Do começo do ano até a última matéria. Eu fui estudar, fiz minha prova, passei no meu curso. Eu passei em 3º lugar geral na Universidade Federal. Minha redação foi 980 no Enem. 17 anos fora da escola. Passei na Federal, passei na Pio Décimo, passei na Estácio, engenharia, em química, foram 5 cursos. Eu ganhei bolsa em 4 cursos, que não eram a área que eu queria letras. Eu sou formada em letras, eu amo letras, magistério, ensinar, enfim. E eu fui lá e passei. No ano que eu entrei na universidade, em 2009, a Escola de Ministros veio para Aracaju. Foi a primeira edição. Não sei se tem alguém aqui dessa turma, acho que só eu, né? Só eu, meu Deus. Américo, graças a Deus pela sua vida, eu não me sinto só. Nós somos os mais velhos aqui nessa sala, eu acho.
Então, 2009, eu entrei na Universidade Federal, a Escola de Ministros veio para Aracaju, eu ainda era professora do Rema e dona de casa. Então, 2009, sem sombra de dúvida, foi o ano mais corrido da minha vida. Eu ia para a Universidade Federal de manhã, de 7 até 1 da tarde. À tarde eu ia para casa, cuidava da casa, das coisas. Terça, quinta e domingo na igreja. Quando a escola de ministros chegou, segunda e terça era a escola de ministros. Quinta e domingo na igreja. Quando eu estava dando aula, durante a escola de ministros, como eu não ia para a aula na segunda, eu tinha que ouvir as 3 horas de aula no dia seguinte e fazer resumo. Então, no intervalo da escola de ministros, eu levava minhas coisas da faculdade, eram 30 minutos de intervalo. Eu ia para um canto, a mãe me trazia um café reforçado e eu tomava café para poder não dormir. E fazendo as coisas da faculdade, no intervalo da aula de ministros. E nesse mesmo tempo, preparando as coisas da faculdade, quando era semana de prova, era de arrancar os cabelos. Porque eu ia dormir 2h30, 3 horas, 3h30 da manhã. E no outro dia, 6 horas, eu estava acordada. Eu dormia 4 horas, às vezes 5 horas, tempo de prova. Eu não tinha tempo de estudar muito durante o dia, os meninos eram pequenos. A amor me ajudou muito. Emagreci que só, pense num ano que eu fiquei cansada, só o sangue da aliança. E fui para a faculdade nesse ano, entrei, minha média geral no final do meu curso foi 9,7. Você está olhando para alguém que não tinha tempo de estudar, não tinha secretária, não tinha ajuda de mãe, de sogra, só do meu maravilhoso e ungido marido que está ali, que cozinha, que cuida da casa, cuidava dos meninos, me apoiou em tudo, me ajudava em tudo. Eu consegui por causa do Senhor e dele. Em 2009, no final de 2009, eu estava formada na escola de ministros, concluindo meu 2º período no curso de letras. Tinha ensinado 4 matérias naquele ano no Rema. Aleluia. E em 2010, 7 de fevereiro, começamos a obra aqui. A animação aumentou. A gente não tinha nada para fazer, viemos abrir obra. Ô, glória. Aí continuei na faculdade, aqui na obra, com os meninos. E não faltava culto. Uma coisa eu coloquei no meu coração. Nunca vou perder culto. Porque se for o Senhor que me mandou ir para lá, o Senhor vai me ajudar aqui e vai me dar graça. E ponto final. E eu segui o meu curso. Me formei sem reprovar em nenhuma matéria. Fiz 2 provas dentro do meu curso de seleção de bolsa. Fui aprovada nas 2. Eu ganhava 2 dinheiros. Dizimava, dava dinheiro para o povo, comprava convite para as meninas, pagava minha xerox, minha passagem de ônibus, andava muito de ônibus. Com esse dinheiro lá dentro da faculdade, o governo me dando dinheiro só para eu fazer revisão em caderno de aluno. 2 bolsas. Eu consegui passar nas 2 provas. Estudando na hora dos intervalos entre uma matéria e outra. Então você está olhando para alguém que tem vida para te dizer, você vai conseguir. Se eu conseguir, você vai conseguir. Tempo não é desculpa, cansaço não é desculpa. O excesso de trabalho não é desculpa para deixar a igreja, porque Jesus só chamou gente ocupada. Amém? E eles continuaram na ocupação, servindo no ministério. Então a gente tem muitas desculpas, que quando a gente vai vendo na palavra, elas caem por terra. O Senhor quer nos usar. Ele quer, irmãos, fazer coisa grande, o extraordinário na nossa vida. Eu vejo jovens que estão no Rema e fazem o ensino médio de manhã, numa apatia, estou cansado demais, não aguento ir para o culto. Você faz o quê fora do Rema e da escola? Eu durmo. Ainda responde que dorme. Dormir é pecado? Claro que não. Mas se você consegue descansar um pouquinho, você consegue vir para a igreja. Amém? A gente consegue varar a noite fazendo tantas coisas aí que não edificam a nossa vida. Quanto mais dedicados a um estudo, a uma qualificação. Não caia no engodo de dizer, não, estudo não é para mim, Deus tem obra. Deus tem obra, mas o estudo vai abrir portas para você. Entre alguém qualificado e alguém que não tem qualificação, o mercado de trabalho escolhe alguém com qualificação. Ah, mas Deus pode usar pessoas iletradas como Pedro? Pode, mas isso não é a regra. Não é a regra. A Bíblia diz que o sábio, ele acumula conhecimento. Estudar não é pecado, fazer faculdade não é pecado. Amém, minha gente? Vamos ter o entendimento de que Deus quer usar, inclusive o nosso diploma para a glória dele. Deus quer usar a nossa qualificação, inclusive para a glória dele. Nós temos exemplo na palavra. Paulo disse, olha, tudo que eu sei é refúgio, perto da excelência de Cristo. E muitos usam esse versículo fora do contexto. Está vendo? Paulo diz que estudo não serve para nada. Ele preferiu Jesus. Não é o que Paulo está dizendo. Comparado à excelência de Cristo, nenhum diploma pode se comparar.
É isso que Paulo está dizendo. Mas a Bíblia não está dizendo não estude. A Bíblia está dizendo, entenda que comparado a Cristo, as coisas aqui da terra nunca vão ser páreo. Mas ele não está dizendo para não fazer. Pegaram a revelação? Não perca mais tempo. Eu vou fazer um tecnólogo, um curso técnico, tá bom. A graduação é melhor. Uma pós-graduação é bom também, um curso de idiomas. Mas tem gente formada em balcão de loja. Problema dela que não crê, que não se qualificou, que não bateu nas portas certas e que não é do verbo lavarão. Porque se for, vai trabalhar, amém? A gente vai botar seu nome na boca das mulheres de oração. Deus vai abrir portas, vai te favorecer. Não se acomode, tá bom? Não seja um adolescente, um jovem, um homem ou mulher de Deus acomodados. Mas eu já tenho 50, sei lá quantos anos. Volte a estudar. Volte a estudar. Tinha pessoas na minha sala, muito jovens. Eu era a mais velha da sala, era uma coisa estranha. Mas tinha velhinhas também aqui e ali, eu achava uma ou outra. E eu estou aqui, formada, não caiu pedaço. Dormi pouco por um tempo, mas hoje eu durmo um pouco mais. Estou com o meu diploma. Sou pós-graduada, tenho 2 pós-graduações. Graças a Deus, Deus me mandou fazer, eu fiz. Parei no mestrado, porque Deus disse, agora já está bom, eu parei. Eu já estava fazendo o meu projeto de mestrado. Mas o Senhor disse, pare, eu voltei. Mas até onde eu tive paz e direção, eu fui. E só me acrescenta, irmãos. Só acrescenta na nossa vida. Amém? Vamos orar? Talvez não tenha sido a palavra que você esperava, mas foi a que a gente precisava.